E o tema proposto é Ajuntando Forças para Fazer a Diferença. Tema proposto pela vossa igreja mesmo. Todos acharam? Digam amém. Amém. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas depois de ter crescido é a maior das hortaliças e faz-se árvore, de sorte que vêm as aves dos céus e se aninham nos seus ramos. Outra parábola lhes disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e misturou com 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Amém. Feche, por gentileza, uma vez mais os seus olhos, oremos. Pai, te damos graças pelo rico privilégio de estarmos aqui na tua presença. Já pudemos louvar, oferecer-te sacrifícios de adoração através dos nossos cânticos. Tivemos um momento de compartilhar, Senhor, a comunhão uns com os outros, a fraternidade. E agora, Senhor, temos esse rico privilégio ainda de ouvir a tua palavra e de sermos edificados por ela. Que a nossa mente, o nosso coração seja levado cativo à tua presença, que a nossa estada aqui nessa manhã seja de impacto para as nossas almas, para o nosso espírito, que a nossa atenção não se perca em nenhuma distração, que nós estejamos conectados contigo a fim de entender tudo aquilo que tu tens preparado para nós. Usa-nos para a glória e honra do teu nome, assim oramos em Cristo Jesus. Amém. É interessante que, se você notar, essas são as duas parábolas talvez mais curtas de Jesus. Na primeira delas, ele afirma que o reino de Deus é semelhante a um homem que pega uma semente e, lançando-a no campo, agora vê aquela semente transformada em hortaliça e ela cresce e se mostra como a maior das árvores, com a capacidade de abrigar, de aninhar debaixo de seus ramos todas as aves. E seguido a esta, numa palavra quase que imediata, falando diretamente aos seus interlocutores, Jesus disse: e quero propor-lhes uma outra parábola. O reino de Deus semelhante a uma mulher, a uma judia, que pega uma porção do fermento e mete no meio da farinha, fazendo com que toda a massa levede. E ele diz: assim é o reino de Deus. Algumas coisas que eu gostaria de compartilhar com vocês essa manhã, algumas verdades. A pergunta que eu mesmo me faço diante desse texto: quais são os ensinamentos de Jesus? Quais são as ensinanças, as questões práticas desse ensinamento que fazem com que o reino seja comparado, seja metáfora do grão de mostarda? E a primeira conclusão a qual eu chego é que o reino de Deus está em constante desenvolvimento. Jesus quis dizer que o reino de Deus, de fato, não é uma coisa estática. O reino de Deus está em constante desenvolvimento. É uma coisa que cresce, que chega a proporções absurdamente grandes, divinas, maravilhosas, impensáveis à mente humana. Queria que você repetisse comigo, e talvez uma pessoa que está ao seu lado: o reino de Deus está em constante desenvolvimento, crescimento. Irmãos, a despeito de toda e qualquer discussão botânica existente nesse texto, nesta passagem bíblica, fica claro que o reino é poderoso em desenvolver-se, em continuar, em crescer e tomar proporções enormes, de não ser essa coisa estática, estagnada, cimentada. E eu digo a despeito de qualquer discussão botânica, porque a exemplo de muitos dos escribas e fariseus que estavam com Jesus no templo, algumas vezes, tendo a oportunidade de participar dos milagres feitos por ele, estavam ali tendo a oportunidade de serem testemunhas oculares de tudo que Jesus estava fazendo, não o faziam. Se preocupavam antes com questões periféricas, secundárias e irrelevantes. E também hoje há muitos teóricos que ficam discutindo se de fato houvera uma mostardeira capaz de tornar-se esta árvore. Há muita discussão no meio teológico, para saber qual é o tipo de planta que se refere a este texto. Alguns sugerem afirmativamente que isso tem a ver com a salvadora pérsica. Outros insistem, não,
Isto é uma cevada muito conhecida e típica da Palestina, onde o plantio era feito próximo ao lago de Tiberíades e ao lago do Rio Jordão, enquanto outros citam categoricamente que esta planta, esta mostardeira, que aqui é citada por Jesus, se refere a uma das espécies entre as plantas do gênero Brassica e Sinapsis, como, por exemplo, a mostarda negra ou mostarda branca. Mas isso tudo é o mais irrelevante da história. A mim não me importa se o texto aqui fala de uma mostarda branca, se é a salvadora pérsica, se é a cevada. O que vale é o ensinamento de Jesus nessa porção. E o que ele quis dizer aqui, o ponto de maior relevância, é o que está por detrás disso. É de que o reino de Deus é essa coisa que tem proporção absurda, que tudo aquilo que é entregue e depositado nas mãos de um Deus poderoso tem realmente potencialidade para chegar a um tamanho enorme, a crescer e a se tornar uma coisa que os nossos olhos jamais imaginariam ver um dia. O que está por detrás é esse sentido da majestade, da grandeza, do poder de Deus de transformar uma coisa insignificante em uma coisa relevante na vida. E isso se aplicaria, as implicações e os desdobramentos em várias áreas na vida da gente. E é nesse sentido ainda que isso me faz lembrar de um conceito filosófico antigo de Aristóteles. Eu falava um pouquinho sobre isso no seminário de ontem. Alguém já ouviu falar sobre esse grego pensador? Aristóteles, foi ele quem pela primeira vez pensou no conceito de ato e potência. Esse pensador, 400 anos antes de Cristo, afirmava nessa teoria que tudo subsiste através desse conceito de ato e potência. As coisas são debaixo dessa dinâmica, acontecem debaixo dessa dinâmica. Uma coisa é em ato, mas tem nela a potencialidade de ser outra. Ele usava mesmo o exemplo da semente. A semente, enquanto semente, é ato, mas nela está a potência de ser uma árvore. É interessante que ainda não quero me enveredar pelos conceitos filosóficos, mas na ideia de Aristóteles, todas as coisas estavam debaixo dessa dinâmica de ato e potência. Só uma única coisa não estava presa a esta relação, que ele chamava de a única exceção, que era o bem. O bem é ato puro, não muda, não modifica. Todas as demais coisas, sim. E é desse conceito que depois Tomás de Aquino toma a ideia e derivou a noção de Deus como um ato puro, único, que não muda, que não tem variação. Mas o que eu quero dizer com isso não é ficar simplesmente citando a filosofia, mas dizer uma coisa muito especial para você, que as implicações dessa verdade na vida de cada um de nós, na minha vida e na sua vida, são poderosíssimas, pois aponta para a ideia de um Deus que tem poder de pegar aquilo que é pequeno, que é insignificante, e transformá-lo em algo poderosíssimo. E isso, meu irmão, tem a ver com você, tem a ver com a sua empresa, tem a ver com a sua vida, com o seu ministério, porque tudo que for colocado nas mãos desse Deus Todo-Poderoso tem essa potencialidade de chegar a um lugar onde os nossos olhos nunca pensaram, os nossos ouvidos jamais ouviram, o coração nunca sonhou, nunca planejou, mas é assim que funciona. E é por isso que o mínimo de 2 pãezinhos e 5 peixes, sendo muito poucos nas mãos do mestre, tem a potência de alimentar e suprir a fome de uma multidão de 5 pessoas. É por isso que Gideão, afirmando categoricamente em Juízes 6,15, eu sou o menor da minha casa, uma família a mais pobre de Manassés. Mas ainda assim Deus usa essa pequena pessoa, Gideão, com um exército quase irrisório, que alguns pensam, mas eram 300 homens. Mas o que é isso diante de 135 mil midianitas? É um mínimo, é uma semente. Mas quando depositadas na mão de Deus, tem o poder para se tornar uma coisa grande e tremenda. Talvez você que esteja me ouvindo aqui ainda não entendeu as implicações dessa primeira afirmativa minha, mas eu quero dizer ainda de forma mais clara. Talvez você se veja, se perceba como o menor da sua casa. Talvez você se perceba ainda como uma coisa insignificante, uma coisinha pequenininha. Quem sou eu para poder fazer alguma coisa? Talvez você, de fato, em você mesmo não seja só uma sementinha. Mas quando entregue nas mãos de Deus, se debaixo do reino de Deus, da graça de Deus,
tem o poder de se tornar algo tremendo para a glória dele. Essa semana eu lia uma reportagem que falava sobre Kimball, um professor de escola dominical do século passado. Não sei quantos de vocês ouviram falar desse cara. Realmente não é muito conhecido, mas o interessante é que ele levou um vendedor de calçados a conhecer a Cristo. O nome desse vendedor era Dwight Moody, um dos maiores pregadores do século XIX. Moody se tornou um evangelista, influenciou grandemente a vida de um pregador chamado Frederick Meyer. Meyer, por sua vez, fazia pregações em faculdades e durante uma delas, John Chapman se converteu a Jesus. John Chapman, trabalhando com a Associação Cristã dos Moços, organizou a ida de William Ashley Billy Sunday a Charlotte, em Carolina do Norte, para realizar um avivamento espiritual. Este convidou um outro cara chamado Mordecai Fowler Ham Jr. para pregar. Durante essa campanha, Billy Graham aceitou a Cristo como seu Senhor e Salvador. Daí para frente eu não preciso dizer. Às vezes a gente olha, quem é você? É uma sementinha. Através desse processo de crescimento e desenvolvimento do reino, as coisas vão e quando você menos se dá conta, está aí essa árvore frondosa, enorme, capaz, aquilo que o homem falava, não vai dar em nada. Nas mãos de Deus tem o poder de se tornar grandes coisas. Amém? A segunda coisa que eu percebo nesse texto ainda é a universalidade do reino de Deus. Ou seja, esse reino que Jesus apresenta se transforma agora numa árvore frondosa. Olha o que diz o texto. Esta semente, após ter sido semeada e ter crescido, faz-se árvore, de sorte que agora vêm as aves dos céus e se aninham nos seus ramos. O reino que Jesus apresenta aqui nessa parábola é o reino refúgio, é o reino acolhimento, é o reino ninho, o reino que abre as asas, que estende os ramos, que coloca as folhas e cobre e diz, pode vir. E é assim que Jesus, de fato, viveu todo o seu jornadear nessa terra, recebendo as pessoas, as meretrizes, conversando com pecadores, acolhendo-os, acolhendo mal-cheirosos, tocando os doentes e enfermos, recebendo informalmente as crianças, deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. É Ele que abriu as suas asas como essa grande árvore, dando atenção ao clamor dos necessitados, atendendo os revoltosos, comendo na casa dos publicanos e dos mocratas. Jesus estava aberto a tudo. Jesus estava dizendo, esse é o reino do Pai, vinde a mim porque eu estou aqui. Ou seja, a apresentação de Jesus é de um reino apresentado aqui como a promoção da vida humana. Aquele que abre, porque com a chegada desse reino, o ser que estava quebrantado, esmigalhado, flagelado, moído, é agora promovido. Ele é curado, ele é restaurado, ele é transformado. É esse reino que chega a ter essa proporção, não só de grandeza, no sentido físico, mas também no sentido de abranger a todos os tipos de aves que estão aí no céu, que estão por aí. Vocês têm ideia qual é a maior árvore do mundo, não? Ou considerada uma das maiores árvores do mundo? Está lá na minha terra. Sequoias gigantes. Alguém tem uma ideia de qual altura que ela possa chegar? Não, uma árvore de pé. Ela pode chegar, o registro que se tem da maior, a 100 metros de altura. O diâmetro do tronco, 7,5 metros. Dá para passar um carro. Sabe qual a espessura da casca? 60 centímetros a casca da sequoia gigante. Eu fico imaginando essa ideia, porque nós temos esse parque tão conhecido lá na Califórnia, o Parque das Sequoias Gigantes. Eu fico imaginando aqui que o reino de Deus tem que ter essa dimensão de acolhimento, de abrangência, de dizer, em mim, todos vocês podem se achegar. Essas aves que Jesus diz aqui na sua parábola, de sorte que todas as aves dos céus se aninham agora, significa que esse reino é forte o bastante, é largo, ele é poderoso o bastante para suster debaixo dele
todas essas espécies distintas de aves. E é por isso que o reino se apresenta sempre como cura, restauração, promoção da vida, onde aquele que tem a língua muda agora vê a língua ser solta, aquele que é surdo passa a ouvir, aquele que é morto passa a ter vida, aquilo que antes não existia passa a existir. E é por isso que quem encontra esse reino, esta árvore, deve no mínimo reagir da mesma forma com que reagiu aquele negociante que, ao encontrar a pérola de grande valor em Mateus capítulo 13, vale deixar tudo, saltar num brado de alegria, porque encontrou a pérola de grande valor. É por isso que Bartimeu pula e rompe em contida alegria. Paralítico de João capítulo 5 festeja, o cego do capítulo 9 de João sai com gozo, e o leproso a quem Jesus pede não diga nada a ninguém, sai festejando e dizendo: como, Senhor? Como eu poderia me calar diante de tamanha graça? Eu encontrei essa árvore frondosa do reino de Deus e debaixo dela estou abrigado, estou protegido. Irmão, falar sobre esse tema proposto é entender que essa árvore é poderosa para nos recolher, para nos proteger. Agora, uma das coisas que me chama a atenção nesse texto é que eu perguntaria a você, você sabe qual que é, talvez, uma das coisas que mais impede a universalidade deste reino? E agora eu quero fazer uma denúncia e chamar a sua atenção a uma pergunta retórica. Você sabe qual é uma das coisas que mais impedem que estas aves cheguem debaixo desta árvore bonita e frondosa que é o reino de Deus? Eu vou lhe dizer, não é o diabo. Não é o inimigo. Não é o mundo, não são os problemas e não são as diversidades. Quem mais impede de o mundo chegar debaixo dessa árvore somos eu e você, muitas vezes. O maior empecilho para que as pessoas venham para o reino somos nós, ora com os nossos preconceitos, ora com a nossa pseudo-moralidade, ora com a nossa pretensão de sermos os donos da árvore. Não, aqui eu escolho quem é o passarinho que vai fazer ninho. A gente pensa que não, mas às vezes as piores pessoas para atrapalhar outros de chegar-se a Jesus somos nós. Às vezes com o nosso testemunho falso, porque há muita gente que diz: que é isso? Eu vou para debaixo desse reino? Eu vou nada. Dá uma olhada como é que você é, rapaz, não quero esse reino aí não. Às vezes com essa pretensão que nós temos de sermos o dono daqui dessa árvore. O reino é meu, aqui eu coloco a ave que eu quiser, o passarinho que eu quiser. Como eu dizia na palestra de ontem, irmão, é interessante que um dos maiores desafios, talvez, da igreja atual, não só brasileira, mas em geral, é o que eu chamo de o desafio da alteridade, de olhar para o outro e perceber que o outro é um todo, diferente de mim. Ele não precisa ser eu. Ele é o que ele é. E a gente tem um problema sério em aceitar às vezes isso. Respeitá-lo na sua totalidade. De entender que ele não pensa como eu e não deve responder da mesma forma que eu. Mas uma coisa nós temos em comum, para aqueles que viram ali o seminário de ontem. Em comum nós temos duas coisas: a nossa desgraça e a nossa graça em Cristo Jesus. Mas tem uma coisa interessantíssima. Quando o texto diz dessa árvore que abre os seus ramos e acolhe, dê uma olhada para a pessoa que está ao seu lado, vê se ela se parece com você. Sabe o que você está vendo aí? Uma ave completamente diferente de você. É por isso que na igreja também nós temos um que parece um canarinho, canta bem demais, está debaixo do reino. Essa ave canarinho canta demais, coisa linda. Tem o outro que misericórdia, não canta nada, é um urubu. Debaixo dessa árvore tem sempre aqueles que são os crentes meio papagaios. É uma ave que o reino acolhe. Ele fala pra caramba, só repete. Tem o outro que tem um quezinho assim de crente meio avestruz. Já viu avestruz? Avestruz come de tudo. Come lata, sapato, o que aparecer diante dele ele vai comendo.
Tem crente que é assim, ele nem sabe o que estão falando, se é de Deus, senão ele vai comendo. Qualquer coisa ele aceita. Tem crente aí que é tucano branco. É, o do papão, aquele que aparece no desenho. Tem um papo, rapaz, você fala com ele, ele sabe tudo, ele foi o melhor, ele conhece tudo. Papudo demais. Mas o reino tem que ter espaço para crente assim também, do papo branco. O reino tem, o reino não é nosso. Essas aves estão aí, estão aninhadas aí debaixo da gente. Tem uns crentes aí que de fato são como águias. Voam, sobem com força. Ontem eu tive uma demonstração aqui de humilhação diante do reverendo de vocês. O homem chegou aqui falando para mim assim, você sabe que teve uma irmã, fez uma oração, olha aqui, eu já faço, começou a fazer aeróbica aqui diante de mim, e eu com essa barriga, como é que eu vou competir com o homem? Abaixou, fez ali extensão, quase que ele pulou, fez aquele, sabe, aquela coisa toda. Eu falei, Wesley, não posso competir com você assim, não. Deus não tirou essa unção aqui que eu tenho aqui, ó. Não, ainda não. E a propósito, para aqueles que pensam, esse pastor gordinho é legal, né? Gordinho não, já avisei ontem também, eu sou só baixo para o meu peso. Eu não venho, não. Eu devia medir uns 3,20 metros, você ia ver se eu não estava afinadinho. Eu sou baixo só, com esse peso todo. Mas eu quero dizer uma coisa, na igreja tem todo esse tipo de pássaro, tem o águia, tem os outros que nem eu, côndor. Condor aqui, condor aqui, condor aqui. Irmão, falando sério, a gente às vezes acha que a gente pode manipular, entender a complexidade da universalidade desse reino. O reino é de Deus, e debaixo dessa árvore tem todas essas pessoas diferentes aí, ó. Essas aves que se aninham, que se abrigam, e o único que de fato conhece o som dos corações, conhece cada uma delas, é aquele mesmo que implantou essa árvore no meio desse mundo, dizendo, esse é o meu reino. E nele são bem-vindas todas as pessoas. Vinde a mim, porque enquanto a gente coloca um monte de tarjeta, esse pode, esse não pode, Jesus está dizendo, deixa ele vir que eu trato dele depois. Deixa ele vir que eu tomo conta dele, faz parte, foi por esse que eu morri. Esse passarinho, essa ave diferente à tua realidade, essa coisa que parece não caber, deixa que eu cuido dele. É por isso mesmo que a maior lição do reino de Deus é essa verdadeira relação dos diferentes, que não se pode prescindir, de fato, a diferença entre nós. Porém, a maior marca, a maior prova da graça de Deus é poder se viver em comunhão cristã, numa verdadeira comunhão e aliança que conduz o verdadeiro encontro entre crentes pássaros, homens aves, que são capazes, embora libertos e independentes, de descobrir uma aliança debaixo dessa abençoada árvore da graça e do reino de Deus. Amém, igreja? Terceira coisa que eu quero compartilhar, não vou me alongar, é o reino de Deus como poder transformador. Diga assim comigo, o reino de Deus é transformador. Eu digo isso porque agora Jesus parece, de fato, chamar a atenção dos seus interlocutores. E com uma afirmativa que, se fosse eu, estaria assustado, tanto quanto eu acredito que estavam aqueles que o ouviam nesse momento. Porque Jesus estava falando da semente da mostarda, até que estava bom, o pessoal entendia bem a linguagem. O pessoal estava familiarizado, como eu disse no começo, parábolas eram formas simples do cotidiano. Mas agora Jesus traz um aspecto que causa-lhes com certeza espanto. Ele diz, o reino de Deus é feito o fermento que uma mulher toma e coloca na massa. E considerando que o fermento nessa época era metáfora de coisa ruim, por certo aqueles que o ouviram estavam dizendo, foi isso mesmo que ele falou? Eu ouvi direito? Ele está dizendo que o reino de Deus agora é feito essa coisa horrível do fermento. Se você lembrar-se, nesse tempo o fermento era símbolo de coisa reprovável. O fermento, talvez pela conexão com a Páscoa, era vedado na casa dos judeus, eles não poderiam ter, os pães eram feitos sem fermento. Ele era metáfora, ele era sinônimo muitas vezes de coisa ruim, de pecado, do diabo, da falsa religião, da política maliciosa, das práticas humanas. O apóstolo Paulo empregou este vocábulo em 1 Coríntios a fim de indicar a malícia e a maldade moral.
O próprio Jesus aludiu às coisas más, utilizando esta palavra, dizendo: acautelai-vos do fermento dos fariseus, ao referir-se ao caráter maligno de Herodes. De modo que agora, quando ele diz que o reino é feito o fermento, por certo, os caras estavam perguntando: uau, que negócio é esse? Como é que ele usa o símbolo ruim para falar de uma coisa boa? Irmão, eu vim aqui para dizer que o reino de Deus entre nós tem o poder de transformar coisas que parecem ser intransformáveis. O reino de Deus tem poder de transformar, porque aquele que tem o poder de transformar esse símbolo ruim em coisa boa, tem o poder de transformar esse seu marido que parece ser a pior coisa do universo em coisa boa. Aquele que tem o poder de transformar o símbolo de uma coisa que não parecia ter jeito mais, tem o poder de transformar essa mulher abençoada, sua casca de sequoia, coisa grossa, em coisa boa. Deus tem poder, porque tudo aquilo que antes era réprobo, detestado, execrado, abominável, diante dos olhos dos homens, quando entregue nas mãos de Deus, tem essa capacidade de ser transformado e encontrar nele um sentido novo e radical para a vida. É isso que acontece em João 8, quando trouxeram uma mulher que era execrada, marginalizada pela sociedade, uma prostituta. Aqui está essa sem vergonha, Senhor Jesus, está aí na tua mão. O que o senhor vai fazer? Vamos começar a apedrejá-la agora? Não, deixa eu falar com ela, porque o poder do meu amor tem poder para transformar essa que hoje é prostituta numa adoradora verdadeira, genuína para a glória do meu reino. Todas as coisas que hoje parecem ser réprobas, as coisas que parecem ao teu olho não ter jeito, ser intransformável, coloque na mão de Deus, porque agora Ele tem poder de transformar isso em algo tremendo para a glória do seu nome. É interessante que ainda quando eu falo sobre transformação, uma coisa que me vem à cabeça, filósofo é assim, né? Eu estava falando ontem, sempre vem alguns referenciais. Me lembro de um pensador, Lévi-Strauss, que falava sobre o estruturalismo. Para esse pensador, atrás de qualquer coisa sempre há uma estrutura. A estrutura é a base de tudo. A ideia do estruturalismo é essa: existem por detrás da música estruturas musicais, por detrás da química estruturas químicas, da vida em sociedade existem estruturas. E é por isso mesmo que o reino de Deus veio para transformar, sabe o que, irmão? A estrutura, a parte interna. É por isso que Jesus apresenta ele agora aqui como um fermento que é metido na massa. Ele não diz: o meu reino é feito chantilly. Sabe por quê? Porque o reino não está aí para fazer cobertura, coisa doce, superficialidade. Está para mexer com as estruturas da gente. Reino de Deus inserido na vida de cada um de nós, e isso fez parte da nossa conversa no seminário de ontem, está aí para mexer com a estrutura, não é coisa superficial, não. Foi exatamente isso que o próprio Jesus alegou e afirmou em Lucas 17, 20. Não vem o reino de Deus com visível aparência, nem vão dizer: ei-lo aqui ou ei está lá, porque o reino de Deus está dentro de vós. Diga assim comigo: o reino de Deus está dentro de nós. A maior revolução que esse reino produz, irmão, é uma transformação daquilo que nós somos nas nossas mais íntimas estruturas. É uma explosão interna. Eu não queria ficar repetindo, mas ontem eu falava acerca de santificação em dado momento da nossa palestra. Isso tem a ver com a transformação do Senhor também na nossa vida. Disso que eu estou falando, sobre o poder de Deus em transformar o homem. E é interessante que nós temos pelo menos 3 dimensões da nossa vida. Quem estava no seminário pôde entender isso. Todos nós temos 3 dimensões na vida. A primeira dimensão é a minha vida pública. Repita assim comigo: minha vida pública. A vida pública é essa, em que eu me apresento. Me permita descer aqui do púlpito, irmãos. É aquela que eu me apresento e falo: olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o reverendo Jorge Abdala, aqui está o meu cartão. É a vida em que eu apareço, que eu projeto, que eu recebo projeções, em que eu digo quem eu sou, onde moro, onde vivo. Essa é a minha vida pública, onde eu coloco uma gravata, tento ficar bonito. Não consegui ainda, mas eu tento. Essa é a vida pública, eu apareço diante de vocês. Existe uma outra vida, que não é a minha vida pública, é a minha vida privada,
que acontece lá na 528 da LeMay Court, na Califórnia. Ali existe uma mulher maravilhosa, a quem eu não chamo de irmã Andréia. Ali é minha casa, ali eu sou, não outro, mas é uma outra dimensão da minha vida. Ali eu não distribuo cartão, não digo para ela, ô irmã, coloca o nosso filho no departamento infantil, que eu quero ter um momento de aconselhamento com você. Não. Na minha vida pública eu não vou a ela de gravata e paletó, ali eu tenho um pouco mais de liberdade, é a minha dimensão privada. É onde ela me conhece, a gente divide a toalha de banho, aquela coisa, é intimidade da família, eu chamo meu filho, vem cá, eu não distribuo cartões ali eu sou um outro Jorge. Mas existe uma terceira dimensão da minha vida, e eu quero que você escute bem isso, que não é nem a pública nem a privada, é a minha vida íntima, aquilo que eu sou e muitas vezes eu nem sei que eu sou, é aquilo que está dentro de mim, que às vezes nem eu me conheço. E é por isso que, vez por outra, a gente se pega assustado com algumas reações e fala, não sei como eu fui capaz de responder a essa forma. Como é que eu fui capaz de falar isso? Rapaz, estava aqui dentro de mim, eu nem sabia. Porque, segundo a própria psicologia, aquilo que conhecemos de nós é a pontinha do iceberg. A vida pública e a privada é só um pedacinho de você, mas a grande parte de você não conhece. Eu te pergunto, sabe aonde que o reino tem que transformar em primeiro lugar? Não é na minha vida pública, não. Daí o farisaísmo ser uma tendência natural da religião. Não é na minha vida apenas privada, mas a transformação verdadeira começa nesse mundo negro, que às vezes eu nem conheço, da minha vida íntima. O reino tem que transformar as estruturas. E como eu digo sempre na minha igreja, sabe por quê, irmão? Porque como diria o Freud, esse é um mundo tenebroso. Jesus disse que é desse mundo, do interior, do íntimo, que surgem os maus desígnios, os maus pensamentos. Freud, como eu estava dizendo, vai dizer que esse mundo é um caldeirão fervilhante de excitações. É por isso que a gente sonha coisas absurdas, pensa coisas absurdas. Como eu dizia ontem no seminário, você pensa que a prostituição está ali na Orange Blossom Trail? Deixa eu te assustar. Existe uma Orange Blossom dentro da cabeça de cada um de vocês, de nós. Porque lá existe uma, duas pessoas, mas aqui, esse mundo, eu ponho quem eu quero. Perninha de um, cabeça de outro, eu monto um harém, ponho uma, duas, 10, 15. Se o reino não mudar essa vida interior, em primeiro lugar, a minha vida pública e privada é uma grande falsidade. O reino de Deus vem para transformar. Aquele que mentia não mente mais, aquele que roubava não rouba mais. Aquele que estava perdido agora encontrou luz. Aquele que estava no lodo, no charco de lodo, agora deve ser transportado para o reino do Filho de seu amor. Há um processo interior e poderoso de transformação. Amém, igreja? Assassinatos não acontecem lá fora, não. Acredite, todos eles acontecem antes aqui. Aqui a gente mata, pensa. Se um dia eu voltar aqui para pregar para vocês, eu vou falar sobre isso na parábola do filho pródigo. Você pensa que fugas acontecem do lado de fora? A Bíblia diz assim que o menino pensou e falou assim, agora eu vou embora, estou saindo. Mas a fuga começou anos antes. Talvez pensando, um dia eu vou sair dessa casa. Estou aguentando mais isso daqui não. Esse processo de fuga, esse processo de assassinato, qualquer outra maldade, acontece sempre nesse mundo íntimo. É por isso que o reino tem que vir e transformar as nossas mais íntimas particularidades, pensamentos, a nossa vida na nossa estrutura. Amém, igreja? Quantos podem dizer amém? Deixa eu dizer uma coisa ainda que me vem à cabeça. Quando a gente fala sobre o fermento, eu sei que é uma pergunta também retórica, mas quantos pensam que a gente está falando daquele fermento Flashman? Vocês lembram do fermento Flashman? Tem algum cozinheiro aqui, alguma cozinheira? Você lembra daquela latinha do fermento Royal, vermelhinha? Quem acha que a Bíblia está falando desse fermento Royal? Claro que não. Que fermento é esse, pastor? De que a Bíblia está falando quando fala que é como o homem que pega o fermento e coloca? Se você não sabe, o pão é um dos alimentos mais primários da culinária da humanidade. Tem mais de 6.000 anos a receita. Os egípcios já tinham os pães. E sabe uma coisa interessante? Dois estágios do processo da fermentação natural. Estou falando da fermentação natural. A primeira é que eles descobriram assim de uma forma até
Interessante, fizeram uma massa, colocaram água, deixaram a par. Só que depois se descobriu que é justamente o contato do ar, porque no ar há micro-organismos que entram em contato com a massa, produzindo uma reação onde a massa não libera essas bolhas de álcool, esses átomos que devem ser expelidos, e aí ela incha. É interessante que nessa primeira reflexão, às vezes eu fico pensando, quem é que de fato faz esse processo de transformação em nós? Não é apenas uma analogia, não estou dizendo que é isso, mas analogamente falando, é o Espírito de Deus que contamina o nosso coração. Agora, o segundo processo, nesse período bíblico, do processo de fermentação, é que o que eles faziam é assim, eles misturavam a massa, deixavam ela fermentar com o contato do ar sobre a massa, causava aquele pão, aquela primeira amassada que fora fermentada, então a amassadeira, a cozinheira, pegava uma porçãozinha da massa e separava. Começava uma nova amassada. Pegava aquele que já estava fermentado, metia outra vez no pão. Fazia uma nova amassada, vários pãezinhos, separava uma parte, colocava ali, deixa lá, depois ela está fermentada já. Aí eu vou colocar e vou trabalhar na nova massa. E fazia uma nova massa. Olhe para mim um instante. Tem gente que pergunta para mim e para você. Vocês crentes têm a pretensão mesmo que vocês são melhores, né? Vocês acham que vocês são a última cocada do pacote, não acham? Vocês cristãos? Vocês acham que vocês são melhores que a gente, não sabe? Sabe qual é a minha resposta? Sempre. Não. De fato eu não sou. Eu sou farinha do mesmo saco. A única coisa é que eu já fui fermentado pela graça e pelo poder de Deus. Estou no mundo agora para fazer a diferença. Você não é melhor, você é farinha do mesmo saco. Mas pela graça e pela misericórdia de Deus, você tem sido separado, fermentado pela graça e poder de Deus, pelo Espírito Santo que convence o homem do juízo, da justiça, do pecado, e agora está pronto para ser inserido novamente e ser bênção onde você estiver. Quero terminar esta minha reflexão com a última coisa. O reino de Deus tem que prover sabor e prazer. Diga assim comigo, o reino de Deus tem que gerar prazer. Ser adjutório e auxiliar nesse processo de igreja, de reino de Deus no mundo, faz parte. Isso porque eu não sei quem foi que propôs alguma vez na vida que vida cristã tem que ser coisa chata. Eu não sei quem foi que pensou alguma vez que ser crente é fazer cara feia. Eu falava ontem sobre isso. Você já viu alguns que pensam que ser crente ou ser mais santo é fechar a face? Ele é normal assim. Ele vem para a igreja, ele acha que ser santo é enrugar a sobrancelha assim. Aí ele fecha. Aí ele vai ficando mais crente, ele vai fechando mais. Ele vai ficando mais carrancudo. Ele vai fazendo... Não! Alguém já viu o evangelho sem graça, sem gosto? A Bíblia diz que é feito uma mulher que pega o fermento e coloca na massa. Sabe por quê? Porque o fermento na massa faz com que a coisa fique gostosa. Alguém já comeu algum daqueles bolos que parece uma sola de sapato? Alguém já comeu aquele bolinho chinelo que não foi o fermento? Aí não cresceu. A massa sem fermento não cresce, não fica fofinha, gostosa. A hora que você vai comer é aquele caucho, aquele borracha, parece um chinelo Havaianas. Não desce. Não dá. Eu confesso a vocês que não é à toa que a gente tem esse tamanho. Amo cozinhar. E começou por culpa de minha mãe. Boleira de primeira, gostava de cozinhar. Uma certa feita na minha adolescência, foi a minha primeira experiência traumática com a culinária. Ela viajou e eu falei, eu vou surpreender a mamãe. Peguei um daqueles receitas, ela tinha um caderno desse tamanho de receitas. Eu falei assim, quando eles voltarem, vou fazer um desses bolos aqui. Fiz tudo direitinho, os ovos, a farinha, o leite, tudo aquilo que tinha que colocar. Só esqueci de um detalhe. O tal do fermento. Irmãos, a hora que ela chegou, eu abri o forno. Tará! E ela ficou surpresa mesmo. Ela e eu. Um dedo, aquela coisa assim colada na forma. Eu olhei e falei, que isso? Não foi isso que eu pus aqui dentro, não. Eu juro que não foi isso que eu pensei, mamãe. Aquela coisa sem graça. E na hora de comer, intragável. O mundo sem você, irmão, é intragável. O reino de Deus tem que estar lá para fazer essa coisa digerível. O reino de Deus
tem que estar aí para fazer diferença no mundo, porque esse mundo sem o fermento metido não dá para descer. É você que faz a diferença e faz essa coisa ter gosto. É você que muda isso. E bem rapidamente, para terminar, eu quero dizer uma coisa para você. A minha percepção nesses anos de pastorado é que as possíveis causas desse reino não estar, às vezes, inserido, ou melhor, do problema da igreja não estar ativa, é que muitas vezes a gente tem fermento estragado colocado aí no meio do mundo. Tem muita gente com legalismo, coisa que não presta. 2, tem muita gente substituindo o verdadeiro evangelho por qualquer outra coisa. Por isso que a gente vê um mundo inchado, às vezes até mesmo igrejas inchadas, mas não realmente com crescimento. 3º e último, a retenção, muitas vezes, do fermento por parte de alguns. Ou seja, acha que vai colocar o fermento na latinha e tudo. Abre a massa e joga a lata tudo. Tem que abrir. Não adianta jogar o fermento dentro da lata. Tem que abrir a latinha. Por que eu estou falando isso? Porque eu sei que aqui não acontece, mas eu costumo dizer sempre, a igreja não pode se ver nem se perceber como uma sociedade secreta, exclusiva. Se a igreja se fechar, se transformar num gueto cristão, uma subcomunidade, uma sociedade exclusivista encerrada em si mesmo, essa igreja nunca vai conseguir transformar o mundo. É preciso estar metido no meio da massa, sem perder a sua qualidade. Ontem eu falava sobre o sal da terra, e a ideia é sempre a mesma. Hoje eu falo sobre o fermento. Ontem eu falava sobre o sal. Alguém já comeu um feijãozinho? Quando você vê aquele feijão bonito, borbulhando, aí você vai comer, não tem sal? É horrível, não é? Mas alguém já comeu um feijão que tem sal demais? É 2 vezes pior. Aí a gente tem que colocar batata dentro, para ver se resolve tirar o sal. É assim ou não é? Deixa eu dizer uma coisa para você que eu disse ontem no nosso seminário. Quem aqui é sal da terra? Levanta mesmo a mão, você foi chamado para ser sal da terra. Tem gente que fala assim, será que eu sou ou não? Você é sal da terra, não seja de menos. Você foi chamado para ser sal da terra, mas por favor não seja demais também. Amém, igreja? Feche seus olhos, eu quero orar e quero dizer uma coisa a você. Esse reino que está aí é introduzido através de um homem e de uma mulher. É por isso que temos que estar juntos para fazer a diferença. Pai, muito obrigado pela graça de estar aqui na Tua presença, de poder ministrar a Tua palavra e nos perceber, Senhor, como fermento inserido. Obrigado, Senhor, porque esse é o Teu chamado na nossa vida. Obrigado, Senhor, porque temos nessa manhã aqui em Orlando, na Flórida, a oportunidade de cumprir com o Teu chamado em nossas vidas, fazer a diferença na vida daqueles que conhecemos, daqueles a quem o Senhor nos colocar diante deles, que sejamos como o fermento metidos no meio da massa, que o Teu reino transforme-nos para que juntos possamos transformar a outros. Em nome de Jesus nós oramos assim. Eu queria convidar, enquanto o grupo de louvor estará tocando um louvor baixinho, a você que pôde entender essa mensagem e que de fato está disposto a aceitar um desafio que eu quero lançar aqui a você. Você tem a opção de seguir sendo um sal insípido, um fermento que já perdeu a sua validade, de continuar a ser uma igreja dentro da latinha do pó royal, que existe, é fermento, mas fica encerrada em si mesmo. Ou você tem a oportunidade nessa manhã de sair daqui entendendo que Deus me trouxe ali da Califórnia para lançar um desafio em nome dEle, a tua vida, de crer que o reino de Deus pode fazer e transformar você. Você que é o menor da sua casa, assim como Gideão, ser um instrumento para a glória dEle. Que Deus pode usar a sua vida para transformar o mundo em que você vive. Se você aceitar esse desafio, eu quero orar com você. Eu quero orar nessa manhã, pedindo que você tenha liberdade para levantar do seu lugar. Posso pedir isso, reverendo Hélio? Se você tiver esse desejo de dizer, a minha vida não pode continuar estagnada, espiritualmente falando. Eu tenho sido bem sucedido, tenho o meu trabalho, mas entendo que Deus está falando comigo nessa manhã, que a minha vinda para o estado da Flórida, de Orlando, é muito além do que simplesmente ganhar
alguns dólares, ou talvez ter planos de voltar para o Brasil. Minha vida está nas mãos deles, e pelo tempo em que Deus for servido, me deixar aqui, eu quero ser fermento no meio deste mundo. Quero ser fermento metido na massa. Me faz sal da terra, me faz luz do mundo, Senhor. Usa minha vida para a glória do Teu nome. Se você desejar, todos com as cabeças talvez curvadas, e você que desejar, vem aqui à frente, eu quero orar por você. Eu quero pedir que Deus realize o propósito dele na sua vida. Se tiver que vir a igreja toda, vem a igreja toda. Tenha liberdade, não quero forçar, porque você, quem sabe, do chamado e da convicção daquilo que o Senhor colocou no teu coração.